Olá, alunos do primeiro ano do Papa Paulo VI. Estamos começando o segundo bimestre e o primeiro conteúdo do segundo bimestre é falar sobre proporcionalidade. A habilidade é saber reconhecer as relações de proporcionalidade direta, inversa, direta com o quadrado, entre outras, representando-as por meio de funções. Vocês lembram de proporcionalidade? Lembram que vocês estudaram no fundamental proporcionalidade direta, inversa? Então, vamos ver isso e terá também exercícios. Primeiro, vou conversar com vocês sobre proporcionalidade direta. E eu tenho um exemplo aqui. A Sofia foi ao supermercado comprar bolacha, que é o mesmo que biscoito. Reparou que um pacote de bolacha custa R$ 1,50. Quanto irá pagar a Sofia se comprar 2 pacotes, e 3, e 4, e assim sucessivamente? Repara que quanto mais pacotes a Sofia comprar, mais dinheiro ela irá gastar. Vamos construir uma tabela para ver o que acontece, gente, para facilitar. Então, eu coloquei aqui, olha, números de pacotes e eu chamei de X. E o preço eu chamei de Y, ok? Então, vamos lá. Se ela comprou um pacote, ela pagou R$ 1,50. Agora, e se ela comprar 2 pacotes? Vai pagar mais, né, gente? E se pagar 3? Comprar 3. Então, se comprar 2 pacotes, vocês acham que vai ser Isso mesmo, R$ 3. E se comprar 3 pacotes? Um pacote é 1,50. 3 pacotes será? Muito bem, R$ 4,50. E eu pergunto para vocês, e 7 pacotes? R$ 10,50. E 10 pacotes? 10? R$ 15. Muito bem. Vocês observaram que aumentou a quantidade de X pacotes, e ela pagou Y, pagou um valor sempre a mais, conforme a quantidade que vai aumentando de pacotes de biscoito, bolacha. Então, vocês observaram que aqui, de um para o outro, houve o quê? Se eu multipliquei por quanto para dar R$ 1,50? 2, eu multipliquei por que valor para dar R$ 3? 3, eu multipliquei por que valor para dar R$ 4,50? E 10? Tá vendo? É uma lógica, né, gente? Então, tudo eu multipliquei a quantidade de pacotes pelo valor, que é o pacote, R$ 1,50, igual vocês fazem aí quando compram pão, quando compram bala, quando compram qualquer outra coisa, certo? Então, vezes R$ 1,50. Vamos entender um pouquinho mais? Observando a tabela, é fácil verificar que podemos passar da primeira linha para a segunda multiplicando sempre pelo valor de 1,5, ou seja, Y, que eu falei para vocês que é o preço, é igual a 1,5 vezes X. Isso aqui, gente, aparece muito probleminhas assim. Então, prestem atenção. Duas grandezas x e y dizem-se diretamente proporcionais se existir um valor. Esse valor aí, que é o que muda. A bolacha era 1,50, mas ela pode ser, se eu comprar um outro tipo de bolacha, pode ser mais? Pode. Ou pode ser menos? Então é a constante. O valor, ele pode alterar, que ele é a constante, certo? Mas se eu estou comprando tudo do mesmo tipo, então a constante sempre será a mesma, vai ser fixa, 1,5. Então K tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, vai anular tudo. E não vai mudar nada, porque se eu for comprar algo, uma bala que não custa nada, eu não vou pagar nada. 2 balas, não vou pagar nada. Então não vai acontecer essa proporcionalidade aqui, ok? O gráfico de uma função de proporcionalidade direta é uma reta que passa na origem, por isso chama-se de função linear. Galera, proporcionalidade inversamente. Então, nesse caso aqui, o João tem um coelho. Uma embalagem de comida para o seu coelho dá para 20 dias. Se tivesse 5 coelhos, para quantos dias dava a mesma embalagem?
se a mesma embalagem para um coelho é 20 dias, e se fosse 5 coelhos? Então, repara que o número de coelho e o número de dias diminui na mesma proporção. O número de coelho diminui, aumenta, né? E o número de dias diminui na mesma proporção. Então, vamos construir uma tabela para ver o que acontece. Número de coelhos eu chamo de X e número de dias eu chamo de Y. Então, se eu tenho um coelho, esse pacote ele dá para 20 dias. E se eu ter 2 coelhos, o mesmo pacote que dava para 20 dias quando eu tinha um, dará para quantos dias? Pensem um pouquinho. Isso mesmo, para 10 dias. E se agora eu tiver 4 coelhos, dá para quantos dias esse pacote? Se um dá para 20 dias, 4 dará para 5 dias. Parabéns. E se eu tiver 5 coelhos, dará para quanto? Vamos ver se vocês já pegaram a lógica. Eu tenho certeza que alguns de vocês já entenderam. Sim, para 4. E se tiver 10 coelhos? Um coelho dá para 20. E 10 coelhos dá para quantos dias? Olha, observem isso. Para 2 dias. Deu para perceber o que aconteceu aqui? Então, o número de coelhos foi aumentando. E o número de dias foram diminuindo. Isso é uma proporcionalidade, só que diretamente. Inversamente, desculpa. Então, vocês observaram que se eu multiplicar, gente, observe uma coisa. 1 vezes 20, 20. 2 vezes 10, 20. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20. E 10 vezes 2, 20. Então, ou seja, o valor de coelho, a quantidade de coelho x e a quantidade de dias y, multiplicados um pelo outro, será 20. Nesse caso, observando a tabela, é fácil verificar que quando o número de coelhos duplica, o número de dias passa a metade. E se o número de coelhos triplicar, o número de dias passa a 1/3, e assim sucessivamente. Repara também que o produto dos valores correspondente é um valor constante, igual a 20. Então, x vezes y é igual a 20. Duas variáveis, x e y, são inversamente proporcionais quando o produto de dois quaisquer valores correspondentes é constante e diferente de zero. Então, y vezes x, 1 coelho vezes 20 dias, é igual a k, que é uma constante. No caso aqui foi 20. K é a constante de proporcionalidade inversa. Função inversamente proporcional. Sendo x e y variáveis inversamente proporcionais, vem x vezes y é igual a k. Novamente, k é a constante de proporcionalidade. Logo, gente, o que acontece? Eu quero isolar o y, porque você sempre vê, quando a gente está trabalhando com função, aqui está falando função inversamente proporcional, em função de um valor, eu encontro outro. Então, eu quero deixar aqui o y sozinho. O que eu faço? Se desse lado o y está sendo multiplicado pelo x, o que eu tenho que fazer com esse x que está desse lado multiplicando? Qual é o inverso da multiplicação? Muito bem, gente. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, quem está multiplicando desse lado, que é o x, passa para o outro lado dividindo. Então, o y vai ficar só e o x passa a dividir o k. Só que esse x aqui embaixo, ele não pode ser qualquer valor, ele tem que ser diferente de zero, porque eu não consigo dividir nenhum valor por zero. Guardem isso na mente, ok? Exemplo, gente, uma caixa de fruta de 10 quilos custa 36 euros. Eu estou chique. Estou trabalhando com euro. Quanto custa uma caixa da mesma fruta com 18 quilos? Então, vamos montar uma tabela para facilitar. Então, a tabela eu vou deixar agora ela em pé, certo? Não deitada, igual o caso do exemplo, da explicação. Então, eu tenho aqui 10 quilos, quilos e euros, valores. Valor em euro. 10 quilos é 36 euros. E 18 quilos será quantos euros?
Opa, x, né? Muito bem. Então, vamos observar uma coisa. Aumenta-se, olha a setinha. Setinha, estou mandando a setinha para o lado do valor maior. De 10 foi para 18. Aumenta o valor de frutas que eu comprei, de quilos, né? Vocês acham que eu vou pagar mais ou vou pagar menos? Quanto mais frutas eu compro, eu vou pagar mais. Muito bem. O X com certeza será um valor maior do que 36. Aí, nesse caso, eu vou fazer o que, gente? Uma regra de 3 para facilitar, para vocês lembrar um pouquinho de proporcionalidade. Então, na regra de 3, se eu tenho as setas, as duas para a mesma direção, tá vendo as setas amarelas? Eu multiplico em cruz, sempre quando as duas estão para a mesma direção. Então, eu vou fazer o quê? 10 vezes x. Opa, 10 vezes x, 10x. É igual. Agora eu vou mudar. Agora eu vou pegar o 18 com o 16, certo? Começa-se sempre pelo valor onde está incógnita, no caso x. Agora, no outro caso, multiplicando 18 por 16. 18 vezes 16. Então, vamos trabalhar com isso. 10 vezes x é igual a 18 vezes 36. Nesse caso, 10x é igual a 648. Se esse 10 está aqui desse lado multiplicando, lembra, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar dividindo. Então, o 10 está aqui ó, multiplicando o x, eu vou deixar o x sozinho. Então, deixei o x sozinho, o 10 estava multiplicando, ele passou dividindo. Logo, eu vou ter 648 dividido por 10, que será x igual a 64,8. Portanto, a caixa da mesma fruta de 18 kg custará 64,5 euros. Ok? Agora, vamos a um exemplo de inversamente proporcional. O José foi à casa de um amigo e demorou 20 minutos, viajando a uma velocidade de 80 km por hora. Quanto tempo demorará se viajasse a 20 km por hora? Eu já deixei montado aqui a tabelinha. Então, vamos lá. Então, eu vou trabalhar com minutos e quilômetros por hora, certo? E, professora, em física, o professor ensinou pra gente, né, em movimento uniformemente variável, que eu não posso deixar minutos com quilômetros por hora, eu tenho que transformar em horas. Certo, gente, eu entendo isso. Mas se a gente deixar os dois valores em minuto aqui, nesse caso, nós podemos deixar, tá bom? Que a gente vai encontrar o outro valor em minuto. Agora, se um tivesse em hora e eu tinha que encontrar o outro em minuto, nós teríamos que mudar, tá bom? Então, vamos lá. Eu não quero descobrir qual é a quilometragem aqui, tá? É diferente de física nesse ponto. Então, se 20 minutos, eu demorei 20 minutos para numa velocidade de 80 km por hora, eu vou demorar quantos minutos se eu for mais rápido? Então, pensa só, gente. Do 80 foi para o 100. Aumentou a velocidade? Aumentou a velocidade. Se você aumenta a velocidade para ir da sua casa até o centro de Santo André, você acha que você vai gastar o mesmo tempo ou vai diminuir o tempo? Quanto mais rápido você vai, menor será o tempo, não é? Por isso que você anda rápido, para chegar mais rápido, diminuir o tempo. Então, nesse caso, o tempo você acha que vai aumentar igual aos quilômetros por hora ou será que vai diminuir? Muito bem. O tempo, ele vai diminuir, certo? Então, o valor maior será 20 minutos. Pensando dessa forma, eu não consigo trabalhar com regra de 3 assim. Eu tenho que organizar, eu tenho que deixar as setas para a mesma direção, para que eu possa multiplicar em cruz. Tem gente que consegue fazer de outra maneira, ok. Então, nesse caso, eu organizei, deixei o x em cima e o 20 embaixo. Vocês entenderam a diferença? Ó, antes estava assim, 20 em cima, x embaixo. E as setas estavam para direções contrárias. Se eu organizar isso,
coloco as setas para a mesma direção, então eu tenho que mudar também os números. Agora eu posso trabalhar com regra de 3. Então, o x multiplicará quem? O 100. Então, x vezes 100, 100x, regra de 3. E o 80 multiplicará quem? O 20. Então, 20 vezes 80, 20 vezes 80. Que é igual a 100x é igual a 1.600. 20 vezes 80, 1.600. Nesse caso, agora eu quero isolar o x. O que eu faço com esse 100? O 100 está desse lado, multiplicando. Eu passo ele para o outro lado, fazendo o quê? Dividindo. Muito bem. Então, o 100 passa a dividir o 1.600. Corta o 0. 1.600 dividido por 100 será? Ô, garotada esperta! 16. 16 o quê? Então, resposta. Demoraria 16 minutos se ele andasse uma velocidade maior? Legal. Vamos agora fazer atividades. Vocês vão fazer o quê? Opa, professora, vamos pegar a apostila que está em PDF, porque vocês não pegaram ainda na escola, certo? Está em PDF aí. Vocês vão fazer da página 6 à página 9, ok? Então, aqui é a professora Carla, novamente, e obrigada pela atenção, gente. Valeu!